Agora, para esses elétrons chegarem lá, né, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, vamos entender esse conceito de circuito elétrico, ou seja, para ele passar por um aparelho e produzir algo, existe esse conceito de circuito elétrico para que a eletricidade seja possível, ou seja, para os elétrons estarem em movimento, eles dependem de um circuito elétrico, ou seja, elétron existe em todos os materiais, né? Mas por que será que lá dentro do chuveiro, eu tenho um metal lá dentro que está passando elétrons e está produzindo calor? Mas por que será que esse elétron está passando? Né? Tem outros materiais que também têm elétron, né? A gente tem elétron em todos os átomos, então por que em alguns o elétron fica passando e outros não? Então, justamente é o conceito do circuito elétrico. Reparem o seguinte, aqui eu tenho um exemplo de um circuito mais simples possível, onde nós temos a própria lâmpada aqui, com o que como eu já comentei, na lâmpada, como também no chuveiro elétrico, ou em qualquer outro exemplo que eu já dei, nós temos a passagem do elétron produzindo alguma coisa, e nesse caso aqui ele está produzindo luz. Mas para que o elétron passe por lá e ele fique ali, né, passando, a gente depende de algo que faça uma força elétrica, ok? Algo que tenha uma força elétrica para fazer essa movimentação dos elétrons. E aqui no exemplo que vocês estão vendo, nós temos a pilha. Então, reparem que é essa pilha que ela vai ter uma força que vai gerar a movimentação do elétron a partir do material que possa facilitar a passagem do elétron, tá? Porque a pilha, se a gente pegar uma pilha na mão, ela não está produzindo eletricidade nenhuma, tá? Porque ela não está ligada a nada através de algo que seja, que facilite a passagem do elétron. Então esse algo, basicamente, é o fio, tá? É o metal, né? Muitos metais, a maioria dos metais, eles permitem que o elétron passe ali de uma forma bem fácil. A gente tem alguns materiais que são o inverso, que não vão permitir passar, como uma borracha, o próprio plástico, né, do fio, a capa do fio, ela é feita de um material para não passar eletricidade, porque senão a gente encostaria no fio e levaríamos um choque. Lá dentro dos tubos elétricos na casa, os fios entrariam em contato e daria uma confusão danada, né? Tudo entraria em curto. Então, a gente quer que o elétron passe, mas não para qualquer lugar. A gente quer que ele passe pelo fio e vá de um ponto para o outro. Nesse caso aqui, é que a gente quer da pilha até a lâmpada. Por isso, o fio está encapado com um material que não permite que a eletricidade passe. Inclusive, é por isso que nós temos o pessoal profissional da elétrica, quando vai trabalhar com elétrica, utiliza a luva que não permite a passagem, né, de eletricidade, uma luva isolante. A mesma coisa, as ferramentas, por exemplo, aqui eu tenho uma chave de fendas, tá, que vejam que ela é toda de plástico, inclusive com plástico aqui até a ponta, só a pontinha que é de metal. Ou seja, é uma ferramenta que me dá segurança, certo? Lembrando, a dica que eu dou é para vocês desligarem a rede elétrica antes de mexer. Mas, mesmo assim, se eu vou mexer, eu tenho essa preocupação de ter uma ferramenta em que eu estou pegando aqui em parte isolada, a eletricidade não vai passar por mim, vai ficar só no metal, ok? Então, esse é o conceito de circuito, ou seja, os elétrons eles vão passar por alguma coisa. E aqui a gente tem o circuito, vejam, primeiro, né, já entendemos que a pilha, nesse exemplo, é a que vai gerar uma força para que os elétrons se movimentem. Sem a pilha, os elétrons estão de boa na lâmpada, no fio, eles estão lá paradinhos. É a pilha que vai fazer a parada aqui da ligação elétrica. Então, vejam que a gente vai ter um lado da pilha que vai estar com muito elétron. Tá? Quando a gente carrega uma pilha,
né? Ou uma pilha que não é carregável, né? Lá na fábrica, quando ela é feita, os produtos químicos vão fazer o quê? Vão simplesmente gerar que uma parte que a gente tem muito elétron, está sobrando para aquele material que está ali, tem mais elétrons do que deveria, né? A natureza não precisa de tanto elétron assim para esse material, né? Como se ele tivesse... como não? Ele está em excesso, ele precisa se livrar daquilo, e o outro lado está faltando. Está faltando. Então, imagine, se um lado está sobrando e outro está faltando, quando eu ponho em contato, né, um lado com o outro, exatamente isso produz a corrente elétrica, ok? Ou seja, eu tenho, de um lado sobra, do outro lado falta. E ponho em contato esses dois lados, logo eu passo a gerar o circuito elétrico, a corrente elétrica. E é aí que eu faço com que ela passe por algo para produzir o que eu quero, né? Então, esse algo a gente vai chamar de carga, tá? Mas não precisa se preocupar com esses nomes. Tá? O carga é algo por onde passa a eletricidade e produz alguma coisa. E temos a pilha, nesse caso, que a gente vai chamar de fonte. É uma fonte de corrente elétrica, uma fonte de energia elétrica. Bom, a partir desse momento que eu tenho tudo em contato, está funcionando. Mas olha só, se a gente tiver alguma coisa que interrompa o contato, eu tenho aqui o conceito de um botão de liga e desliga, né? Então, estava lá a lâmpada ligada com a pilha, tá sobrando elétron de um lado e faltando do outro, mas por que a lâmpada não liga? Porque não tem contato para os elétrons passarem, sendo que aqui esse botão, essa chave, ela está desligada, não tem contato. Tá? Essa, obviamente, é um botão muito antigo, uma chave antiga, né, que a gente descia ela aqui, fazia contato e pronto, ela ligava o circuito. Eu subia essa alavanca, tirava o contato, ela deixava de conduzir. Hoje, o que a gente tem mais moderno é o botão para ligar uma lâmpada, que é exatamente esse conceito aqui, tá bom? Então, é importantíssimo a gente entender agora esses três conceitos aqui que fazem um circuito elétrico. Tá? Obviamente, o circuito elétrico é a passagem de elétrons, então, para que essa passagem de elétrons aconteça e seja controlada, nós temos esses três itens, esses três componentes. Deixa eu colocar aqui um apontador. Olha lá, temos a fonte, temos a carga, que consome a energia e transforma ela em algo, e temos a chave para poder ligar ou desligar o circuito. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Olha, eu vou deixar aqui do lado e também na descrição do vídeo o link para você acessar a playlist com o conteúdo que preparamos a partir da Semana da Elétrica que nós fizemos. Tem muito mais conteúdo como esse que vocês viram. Então, não perde essa oportunidade, e se você está gostando desse conteúdo e quer acompanhar tudo aquilo que a gente posta em primeira mão, se inscreve no canal, marca lá no sininho para ser avisado, combinado? E te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá, tchau, tchau!